tem que ter uma diferenciação entre as pessoas infectadas, quer dizer, portam bacilo, mas não estão doentes e devem fazer prevenção, e os doentes, que devem fazer o tratamento completo, que é o novo tratamento que nós temos hoje. Então, é muito importante com relação à prevenção, nós temos que trabalhar diretamente com prevenção. Cada vez que nós trabalhamos com prevenção, a gente impede a cadeia de transmissão e, com isso, a gente consegue controlar a tuberculose. A principal forma da tuberculose é a forma pulmonar, né? Então, ela que transmite, a forma bacilífera. Nós vamos principalmente falar sobre ela, porque ela é a forma de transmissão mais importante. Como que a gente conceitua os casos de tuberculose? É todo aquele confirmado pela baciloscopia ou cultura, ou com base em dados clínicos e epidemiológicos, e no resultado de exames complementares, o médico firma o diagnóstico de tuberculose. Por que é importante conceituar isso? Porque para dar o diagnóstico de certeza é através da baciloscopia ou da cultura. Os outros exames, tanto clínico, epidemiológico e complementares, eles vão auxiliar se a baciloscopia ou a cultura forem positivas. Quais são as orientações do Ministério com relação a isso? Que a gente deva iniciar o tratamento da tuberculose quando a gente tem confirmação bacteriológica, ou seja, baciloscopia ou cultura positiva. Caso isso não esteja acontecendo, que a gente deve encaminhar esses pacientes que estão na unidade básica, sem diagnóstico, para um local de referência, para que a gente possa fazer o diagnóstico diferencial, porque nem todos os pacientes que têm alteração pulmonar vão ter tuberculose. Então é importante a gente estar sabendo que se essas baciloscopias ou culturas derem negativas, né, existem outros exames complementares que a gente vai falar, a gente deve procurar encaminhar para uma referência e não tratar empiricamente um paciente que pode ter outra doença. Então a gente tem que dar o diagnóstico diferencial, encaminhar para a referência, na tentativa de descartar outras doenças que não são tuberculose. E aí sim, em descartando outra doença, tendo os exames clínicos, epidemiológicos, exames complementares, a gente consegue firmar o diagnóstico de tuberculose. Quais são os critérios para diagnosticar a tuberculose? A epidemiologia, na história de contato. Aqueles pacientes que hoje estão com tuberculose, obviamente tiveram contato. E se a gente procurar a nível de cadeia epidemiológica, a gente tem que saber se esse paciente teve contato ou não, para que a gente detecte novos casos de tuberculose. A história clínica, né, os sintomas gerais, febre, adinamia, anorexia, emagrecimento, sudorese noturna, que são sintomas de doenças consumptivas, né, mas que faz lembrar que são importantes no diagnóstico da tuberculose. Os sintomas específicos do local do acometimento. Como nós vamos falar da forma pulmonar, a tosse, a expectoração, hemoptóicos, seria escarro com sangue, e hemoptise, que seria sangramento franco, e dor torácica. Todos esses sintomas vai fazer pensar em casos de tuberculose. Quais são os exames complementares que a gente vai usar? O exame simples, que é feito nas unidades básicas de saúde, que é a baciloscopia. Se duas baciloscopias negativas, deve-se pedir uma terceira amostra com cultura. E através da cultura, a gente pode identificar qual é esse agente, se é realmente um Mycobacterium tuberculose, e realizar o teste de sensibilidade às drogas que a gente usa, aos medicamentos que a gente usa normalmente no tratamento da tuberculose, até porque a gente pode precisar de saber se esses pacientes são portadores de Mycobacterium tuberculose resistente ou não. E os exames radiológicos, que seriam o radiograma de tórax, né, que é também feito em unidades básicas, a TC de tórax, que é realizado nas referências, e a prova tuberculínica, que é o auxiliar diagnóstico também, que é o PPD. Então isso é importante, que isso mudou com relação ao Ministério hoje, nessa referência que encaminhei para vocês em 2010, que a prova tuberculínica sempre foi auxiliar diagnóstico, continua sendo auxiliar diagnóstico, mas hoje ela vai ser utilizada também para avaliar os infectados, se eles vão ou não vão fazer prevenção. Aqui a gente tem um exemplo da bacteriologia, vocês podem ver aí, né, a coloração pelo método de Zion-Lewis, que é utilizado normalmente nos laboratórios, né, que a gente vê, aí vocês podem olhar aí, né, o fundo azul e os bacilos em vermelho. Aqui do outro lado a gente também tem vários bacilos, né? Aqui a gente tem uma positividade, como é que é o resultado, né? Em cruzes, né? Por que a gente usa em cruzes? Porque mensalmente a gente vai fazer o controle desse paciente, então a gente vai saber se essa baciloscopia o paciente já negativou ou diminuiu essa carga bacilar,
se ele está sendo tratado adequadamente, se está sendo supervisionado. E outro tipo de coloração que existe para fazer baciloscopia é a uramina. É uma técnica que utiliza a uramina, que não é um ouro, né? É uma amina, e que os bacilos ficam fluorescentes. Não sei se está dando para ver aí para vocês, né? Mas eles ficam fluorescentes. Então, na verdade, quando a gente fala bacteriologia, a técnica de coloração é o laboratório que decide qual é a técnica que vai fazer. A gente pede a baciloscopia e o laboratório realiza a coloração que ele está acostumado a fazer. Aqui a gente tem a cultura, né? A cultura para micobactéria, ela é realizada em meio de Lowenstein-Jensen, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma cultura de micobactéria tuberculose clássica, né? Que a gente, quando vê isso em tubo, a gente vê que parece uma micobactéria, né? Aí, esse é um diagnóstico de certeza. A gente cora isso aqui também para saber se realmente é uma micobactéria. E a gente tem um diagnóstico definitivo da tuberculose. Qual a importância da baciloscopia, né? Por que a gente realiza? Ela é efetiva, de baixo custo, né? Então é para o diagnóstico. Infelizmente, os pacientes chegam para nós já com lesões pulmonares e essa baciloscopia acaba sendo positiva. É um método fácil, rápido e seguro, né? Você pode ter em 24 horas esse resultado. Em certos locais, hospitais de urgência, a gente pode ter em até 4 ou 8 horas esse resultado, né? É bom para o controle do tratamento, como eu falei para vocês, né? Então, através de uma baciloscopia positiva, mensalmente, eu vou pedir o controle desse escarro, né, desse paciente, e se ele negativar, sinal que ele está evoluindo bem. Agora, tem uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, é com relação ao novo manual. Isso aqui realmente é novo, né? Então, a gente deve guardar com relação a isso. Aqui tem essa observação. Todo BAR positivo ao final do 2º mês de tratamento deve-se pedir a cultura, o teste de identificação e o teste de sensibilidade. Por que isso? No nova norma do manual agora de 2010, teoricamente, o paciente que já está em 2 meses de tratamento, ele tem que estar negativo. Se ele tiver positivo, a gente tem que saber o que está acontecendo. A primeira coisa a se pensar é o quê? Será que esse paciente está tomando remédio? Ele está sendo supervisionado? O que é supervisão? Observar o paciente a engolir o remédio. Isso é feito na unidade básica. A gente tem que observar. Ou o paciente vai na unidade, ou a unidade vai até a casa, ou a gente elege alguém da família para supervisionar esse tratamento, ou alguém da comunidade. E se esse paciente está ainda positivo nesse controle no final do 2º mês, a gente tem que saber o que está acontecendo. Então, se a gente pedir a cultura, o que pode acontecer? Se crescer esse bacilo na cultura, né? Se crescer, a gente vai fazer o teste de identificação. É um micobactéria tuberculose? Se não for, ele vai ter que ser encaminhado para referência, porque ele é portador de uma outra micobactéria. Se o teste de sensibilidade é sensível, é porque ainda ele pode não estar respondendo ao tratamento, né? Mas ainda tem chance de cura, não precisa ser encaminhado para uma referência. E se o teste de sensibilidade vier resistente, ele deve ser encaminhado para uma referência, né? Então, até para a gente guiar o que a gente vai fazer com esse paciente, né? Com relação ao final do 2º mês. Serve também essa baciloscopia para o conhecimento epidemiológico e controle dos contatos e planejamento. Porque através das baciloscopias positivas que a gente dá o diagnóstico, é que a gente planeja o que a gente vai fazer nessa unidade. Quantos a gente tem nessa unidade? Quantos são bacilíferos? Qual é a busca? Quem que eu tenho que buscar na comunidade? Quem são os contatos desses pacientes bacilíferos? Então, isso é importante a nível epidemiológico. Tá certo? Então, aqui a gente mostra, então, o raio-x de tórax, que é o radiograma de tórax, né? Então, vocês podem observar que nesse raio-x, ele tem lesões importantes no pulmão, né? Tanto lesão do lobo superior direito, como tem lesões também no lobo superior esquerdo. Tem cavitação aqui em cima, vocês podem observar, tem uma cavitação, e esse paciente tem baciloscopia positiva. Vamos lá, então aqui também a gente tem um raio-x de tórax, que tem uma lesão no terço médio do pulmão direito, né? E esse paciente aqui, por exemplo, aquele que eu estava contando para vocês, essa baciloscopia desse paciente foi negativa. Então, foi encaminhado para referência, lançamos mão de quê? De uma tomografia, foi feito um lavado broncoalveolar desse paciente, e a baciloscopia desse lavado broncoalveolar foi positiva. Então, a gente pôde confirmar que esse paciente é portador de tuberculose. Se a gente tivesse, claro, nesse exame que a gente colheu, essa amostra que a gente colheu desse lavado broncoalveolar, a gente fez pesquisa de fungo,
porque isso aqui não é diagnóstico de tuberculose, essa lesão. Podia ser muito bem paracoco, podia ser um tumor, podia ser uma outra lesão desconhecida. Então, através dos exames complementares, no caso aqui de um lavado broncoalveolar, a gente pôde confirmar o diagnóstico de tuberculose, iniciar o tratamento desse paciente. Muito bem, então com o diagnóstico realizado, a gente vai partir para o tratamento. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: esse paciente é infectado ou é doente? Se ele for infectado, a gente vai fazer o quê? É o tratamento para infecção do micobactério latente, né? Seria a infecção, o tratamento da infecção primária, que é aqueles indivíduos, né, que estão portando o bacilo, mas não estão doentes. Então, isso que eu falei para vocês que é novo com relação ao Ministério da Saúde, o que a gente tem que fazer com relação à prevenção. Então, recomenda-se a prevenção da infecção, quer dizer, não é doente, o paciente está infectado, em recém-nascidos, coabitantes de caso índice bacilífero. Nesses casos, o recém-nascido não deverá ser vacinado ao nascer. Isso, então, é o tratamento da infecção primária. Essa criança não está doente, ela teve contato com alguém bacilífero, né? E tem uma prova tuberculínica, né? Não fez a prova tuberculínica, teve contato, a gente não vacinou essa criança, então a gente iniciou o quê? A isoniazida, que é administrada por 3 meses. E após esse período, aí sim, faz a prova tuberculínica. Não foi vacinado, né? Se a criança tiver uma prova tuberculínica maior ou igual a 5, a prevenção deve ser mantida por mais 3 meses. O que é isso? A gente vai manter a isoniazida por mais 3 meses, né? Porque ele foi infectado devido a esse contato com alguém bacilífero, provavelmente a mãe, e a prevenção deve ser mantida por esses 3 meses. Caso contrário, se ele for menor que 5, eu interrompo essa isoniazida e eu vacino com BCG, quer dizer, ele não foi infectado, então ele precisa ser vacinado. A vacina, ele não protege a infecção, por isso que aqui a gente recomenda que não se vacine essa criança, e sim faça imediatamente a prevenção primária. Depois dos 3 meses, a mãe está tratando, a criança ou infectou ou não, e com a prova tuberculínica eu observei que ele não foi infectado. Então aí sim eu vacino. Se ele foi infectado, não adianta vacinar, ele já foi infectado. Então eu tenho que manter essa prevenção. Com relação à infecção secundária, primária só existe uma, que seria contato de crianças que não foram recém-nascidos, né? Não vacinados, contatos de mães bacilíferas. E a prevenção secundária seria aqueles que já foram infectados. Então, o tratamento da infecção latente, né, que a gente não chama mais, a gente não usa mais o termo quimiprofilaxia, a gente usa hoje tratamento da infecção latente com a isoniazida, reduz em torno de 60% a 90% o risco de adoecimento. O número mínimo de doses preconizadas é em torno de 180, podendo ser tomado no período entre 6 a 9 meses. O Ministério da Saúde preconiza no país a prevenção, que é chamada antiga quimiprofilaxia, por 6 meses, na dose de 10 mg por quilo por dia, na dose máxima de 300 mg com isoniazida. Lembrando, gente, a isoniazida é para prevenção, não é para o tratamento, tá? Com relação ainda ao tratamento, aqui a gente tem o ponto de corte, né, que seria quando que eu vou fazer essa prevenção secundária? Quem é que eu vou fazer essa prevenção secundária? Né? Então a gente tem essa tabela, espero que vocês tenham conseguido ver direitinho aí. Então a gente tem aqui, olha, os pontos de corte quando a prova tuberculínica é maior ou igual a 5, e um ponto de corte com a prova tuberculínica é maior ou igual a 10. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que eu estou tratando de tuberculose, e na família tem os contatos, eu tenho que avaliar todos os contatos da casa, né? Eu tenho que ver quem são esses contatos, realizar a prova tuberculínica e o raio-x de tórax de todos os indivíduos. Se vocês estão lembrados, no último manual só se realizava a prova tuberculínica em crianças abaixo de 15 anos. Agora, nesse novo manual, a gente faz a prova tuberculínica em todos, adultos e crianças. E raio-x e tórax em todos os contatos bacilíferos, tá? Porque através dessa avaliação é que eu vou detectar quem eu vou fazer a prevenção, quem eu não vou fazer a prevenção. E se tiver alguém doente, quem eu vou tratar, quem eu não vou tratar, tá? E aqui tem outras doenças, né, que a gente deve investigar se eles são infectados ou não. Lembrar o seguinte, quando a gente faz uma prova tuberculínica, ela é positiva, não tem ninguém falando que está doente. Eu vou fazer o raio-x de tórax, vou avaliar se ele tem sintomas. Então aí sim, se ele estiver doente, eu vou investigar a doença. E aqui no caso é prevenção. Qual é o esquema se eu detectar a doença?
bacilíferos ou cultura positiva, raio-x alterado, né? Eu vou iniciar o tratamento. Se não, como eu falei para vocês, encaminhar para uma referência para diagnóstico diferencial. Com o esquema preconizado hoje pelo Ministério da Saúde, em 2010, seria o esquema básico. A gente não tem mais o esquema 1, o esquema 2, o esquema 3, igual era antigamente. Agora a gente só tem o esquema básico, o esquema de meningoencefalite e os esquemas especiais. Então, o esquema básico, o que mudou, né? A gente acrescentou no esquema básico o etambutol, né? Então, agora a gente tem o comprimido, chamado 4 em 1, que dentro de um único comprimido eu tenho as 4 drogas, né? Se vocês lembrarem, antigamente a gente não usava etambutol, só em alguns casos especiais. Hoje não, hoje a gente usa de esquema básico para todos os pacientes, adultos e adolescentes, o esquema básico. Atenção com relação ao peso, porque dependendo do peso eu vou usar 4, 3 ou 2 comprimidos por 2 meses na primeira etapa. Ao final do segundo mês, eu vou usar somente a rifampicina e isoniazida, então vocês podem prestar atenção que foi suspendido a pirazinamida, o etambutol. Ele vai manter 4 meses de tratamento somente com a rifampicina e isoniazida. Não é para acrescentar o etambutol ao esquema na segunda etapa, só na primeira etapa que ele utiliza. E a dosagem e os comprimidos utilizados, vai depender do peso, tá? Então, isso é muito importante com relação ao novo esquema. Então, a gente tem que na fase de manutenção, que é a segunda etapa, né? A gente tem as doses nos comprimidos na dose de 300 e 200 e a gente não tem uma apresentação com dose baixa. As doses que a gente usa agora nesse novo manual, nessa nova norma, não são doses altas nem da isoniazida, nem da pirazinamida, nem do etambutol. Somente a rifampicina ficou com a dose plena, quando a gente usa com dose acima de 50 quilos, que ficou com a dose de 600 miligramas. O resto das medicações que estão aqui, elas estão com dose mais baixa. Então, na segunda etapa, ainda não temos o comprimido na dose de 300, 150 e 150 a 75. Então, a gente tem que prestar muita atenção que o paciente, o ponto de corte é 50 quilos. Se a gente tiver um paciente em torno de 48 quilos, ele vai usar um de 300 e 200 e um de 150 a 100. E aqui, se ele for com acima de 50 quilos, a gente vai ver que a gente não vai ter o comprimido de 300, 150. Né? Porque o Brasil ainda não está produzindo de 300, 150, que seria a dose igualzinho da primeira etapa. Então isso tem ficado muito confuso, a gente tem que estar muito atento com relação a isso. Tem que olhar realmente na tabelinha, né? Por enquanto nós vamos colando para a gente não errar com relação à posologia. Tá? A indicação do esquema básico. Quem que vai tomar esquema básico? Todo caso novo. Todas as formas de tuberculose pulmonar e extrapulmonar, exceto a meningoencefalite, tá? Infectados ou não pelo HIV. Então, todo mundo que iniciar tratamento agora no Brasil vai iniciar com esse esquema básico, tá? Paciente que nunca usou medicamento antituberculose ou usou por menos de 30 dias, também é considerado caso novo, também vai fazer esquema básico. Retratamento, quer dizer, pacientes que já tiveram tuberculose e voltaram a ter, ou abandonaram o tratamento, estão doentes, vão reiniciar o tratamento, também vão iniciar o esquema básico. Então, vocês podem notar que é muito diferente do que é usado no passado, né? No passado recente. O esquema básico agora é para todos os casos que iniciarem tratamento, tanto novos quanto retratamento. Quem permanece sem alteração? Né? As formulações individualizadas, porque eu não falei para vocês que a gente vai ter o esquema básico, o esquema de meningoencefalite e os esquemas especiais. Quem são essas pessoas que usam esquemas especiais? Quem faz efeito adverso, quem tem, né, resistência, então eu preciso dos medicamentos separados. Como eu falei para vocês, o medicamento está todo dentro de um comprimido. E as unidades básicas só vão ter essa medicação, só nas referências que a gente vai ter essas formas individualizadas. O esquema RHZ para crianças até 10 anos. Então, aquele esquema básico, gente, é crianças acima de 10 anos. Abaixo de 10 anos não tem o etambutol. Vai ficar com o esquema antigo que era utilizado. Recomendação para supervisionar o tratamento. Lembrar que a supervisão sempre existiu. Essa mantém. Todo paciente deve ser supervisionado, ver engolir o remédio. Isso vai garantir para a gente e evitar o abandono do tratamento. Tá? O teste HIV para todos os pacientes com tuberculose, porque a mortalidade é maior
se a gente não detectar que esse paciente com tuberculose é soropositivo para HIV. Então, a gente deve solicitar todos os pacientes. O paciente não tem obrigação de fazer, mas nós, né, temos a obrigação de solicitar. O esquema de meningoencefalite, né, que é o segundo esquema utilizado agora no Brasil, é idêntico ao esquema básico, exceto a segunda etapa, que ao invés de ser 4 meses, totalizando 6, vão ser 7 meses, totalizando 9, que é o esquema de meningoencefalite. Observar também que foi retirada a pirazinamida e o etambutol nessa segunda etapa. Aumentamos só o tempo de tratamento. Então, aqui é o medicamento que o Brasil está comprando, chamado Coxip 4, que é o 4 em 1, né? Então, ele é vermelho, grande, realmente, vocês podem ver. E essa é a primeira etapa, ele vai usar isso. Depois, ele vai usar só a rifampicina e a isoniazida. Então, vocês têm aí a referência, né? Tem a terceira diretriz para tuberculose da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia de 2009 e a Secretaria de Vigilância e Saúde, Ministério da Saúde, de 2010. Vocês podem entrar no site do Ministério, que já tem esse novo manual e agora está saindo impresso também. Ok? Muito obrigada. Se vocês quiserem fazer a pergunta agora, então, estou à disposição. Obrigada.